Saúdo a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para quem não me conhece, aqui é o Júlio. Deus abençoe sua vida grandemente. Deus tem uma palavra para a sua vida, para a minha também. Abram as vossas Bíblias no livro de 2 João 1, versículo 9. Mas antes vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo, em tua presença, te peço perdão, ó Deus, se eu fiz algo que não agradou, Senhor, para que minha oração chegue com cheiro suave diante de Ti. Eu oro nesse momento por essa pessoa que está vendo, ouvindo e vendo esse vídeo. Eu não sei qual é a causa dessa pessoa, qual é a luta que ela está atravessando, mas eu sei que o Senhor é um Deus das causas impossíveis. Meu Deus, nesse momento eu vou explanar aqui a sua palavra, que o Senhor possa nos dar inteligência e sabedoria para nos entender, porque a Bíblia diz, quem tem falta de sabedoria, peça-lhes a Deus, que Ele vos nos dá grandemente, grande sabedoria. Então eu te peço, meu Deus, a porção que o Senhor tem para cada um, para nós, dentro do seu querer e da sua vontade. Em nome do Senhor Jesus, nós pedimos e te agradecemos. Amém. A palavra é: precisamos perseverar na doutrina de Cristo. Você tem perseverado na doutrina da palavra de Deus? E também você tem perseverado em seu alvo, em seus sonhos, em seus objetivos? Ou você tem dado ouvido palavras negativas, como diz muitas palavras aí no mundo? Alguém jogou um balde de água fria nos meus sonhos e eu parei? Não faça isso, não pare. Não pare. Continue pensando positivo. Continue firme em sua caminhada. Porque Deus, Ele é contigo. Todo dia Deus nos dá uma prova. E Ele permite situação em nossa vida, muitas das vezes, para que nós cresçamos espiritualmente e amadurecemos mais espiritualmente. Porque nossa morada, ela não é aqui na terra. Aqui tudo passa rápido. Tudo se vai. Lembra quando você era criança? Parece que foi ontem. E hoje você já é um adulto. Mas a vida eterna não tem fim. A Bíblia diz que há só 2 caminhos. E a partir da hora que nós escolhemos um desses caminhos, nós estamos submissos a um Senhor. Aí nós não somos mais livres. Então nós temos que entregar nossa vida para Jesus e confiar nele. Porque Ele é quem vence por nós. É deixar Ele conduzir. Nós somos apenas um passageiro de um barco a qual Ele conduz. Muitas das vezes passa por trajeto que tem espinho que nos fura, mas é o melhor caminho. É Deus nos livrando de ribanceira, de pior, de precipício pior. Então, meu irmão, não desista. Persevere nas suas orações. Persevere nos teus sonhos. Pois aqui no livro de 2 João 9 vai dizer: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Quem persevera na doutrina de Cristo tem a Deus e tem o Filho. E o que é a doutrina? A doutrina é a palavra de Deus. A doutrina dos homens, a doutrina de demônio, a doutrina que os homens fazem. Os homens adoram fazer suas doutrinas, às vezes que contradiz a palavra de Deus. Mas a verdadeira doutrina é a palavra de Deus. As coisas ocultas são para Deus. As reveladas são para nós. O que nós temos que perseverar é na palavra de Deus. Deus, meu querido, Ele não está preso. Ele não está preso em 4 paredes. Ele não está preso em um lugar, em uma caixinha, de jeito nenhum. Deus, Ele está dentro de você. Deus, Ele está onde você está. Deus, Ele é presente todo o tempo. Você é a igreja viva do Senhor Jesus. Então, onde você passa, você tem que transmitir Jesus. Por onde você vai, você tem que transmitir Jesus. Então, Deus, Ele não está preso em 4 paredes, mas Ele está no nosso coração
nossa vida presente todo o tempo. A Bíblia vai dizer que as nuvens são a poeira dos pés de Deus e no mesmo tempo Ele cabe dentro do nosso coração. Ele é o centro de nossa vida. Jesus te ama. Prevaricar, o significado de prevaricar é falta ao dever, falta por interesse ou má fé ao dever do ofício. Falta uma pessoa que começa bem e termina mal. Ou seja, uma pessoa que tem um sonho e termina mal. Então é muito bom você ter um alvo e lutar por esse alvo. Não desistir. Jesus ele não desistiu, ele passou 40 dias, 40 noites em oração por nós. Foi tentado, mas venceu. Aquela mulher de Lucas, a viúva lá em Lucas capítulo 18, não desistiu e a sua vitória aconteceu. Ela perseverou em oração. Glória a Deus, aleluia. Segundo, precisamos perseverar na doutrina que é a palavra de Deus. Pois aqui em Atos 1, versículo 14, todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, com os seus irmãos. Em oração e súplica, um orando pelos outros, um clamando pelos outros. Ou seja, nós temos que orar pela nossa família, orar pelos nossos amigos, orar como um todo. Porque não adianta um estar bem e os outros estar mal. Nós precisamos que todos estejam bem para que nós também prosseguimos bem. Então Jesus, Ele te ama, meu irmão. Nós precisamos um dos outros para prosperar em todas as áreas. Em primeiro lugar, espiritualmente, busca primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, louvado seja Deus. Terceira, para prosperar precisamos estar em comunhão uns com os outros. Precisamos estar em comunhão. Atos 2,42 vai dizer, e perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Tudo tem que ter orações. Todos os homens de Deus oraram. Todos os homens de Deus clamaram a Deus. Ou seja, por isso Deus fez um homem para dialogar para que o homem, todos nós precisamos de pessoas para compartilhar a nossa vitória e muitas vezes nossos fracassos. Porque a vida não é só de flores. Uma rosa ela não tem só flores, ela tem espinhos também. Por mais bonita que ela seja, ela tem também espinho. Então nós precisamos estar em comunhão uns com os outros. Quarta colocação, quando perseveramos na doutrina, salvamos-nos nós mesmos e aos que nos ouvem. Pois aqui, 1 Timóteo 4,16, tem cuidado de ti mesmo e na doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Ou seja, quando você persevera na doutrina, você salva a ti mesmo e aos que te ouvem. Porque quem te ouve vai ver Jesus em você, vai ver mudança em você. Muitas das vezes nossas palavras ela fala demais, mas o que mais fala é nossas atitudes. Pois vai dizer que o silêncio ele vale mais que mil palavras. Então o silêncio muitas das vezes é a arma mais poderosa que nós temos, né? Muitas das vezes precisamos falar o que convém no tempo certo, pensar antes de falar. Aleluia, louvado seja Deus. Quinta, nós temos que perseverar na oração. Temos que perseverar na oração. É jejum, palavra e oração. Em Atos 6, versículo 4, mas nós perseveramos na oração e no ministério da palavra. Aqui estava separando os discípulos, uns iam cuidar das viúvas, dos órfãos, e outros iam cuidar da palavra e na oração. É a organização.
Tudo é organização. Quando você organiza, quando você administra bem a sua vida, o seu tempo, as coisas começam a fluir, as coisas começam a caminhar, né? E você vai ver, você vai sentir paz em meio à guerra, em meio às dificuldades, né? Você é abençoado simplesmente por estar enxergando, por poder abrir a boca. Você é abençoado por poder caminhar só por onde você passa. É uma bênção de Deus, é uma riqueza tremenda. Só da gente enxergar uma riqueza, é uma bênção incalculável. É natural, sim, mas é incalculável. Muitas pessoas dariam tudo para poder enxergar do modo que você enxerga e não consegue. Outros têm tantos milhões e não pode levantar da cama. Daria tudo para poder dar uma volta. Mas nós precisamos perseverar na palavra de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Atos 6, versículo 4. Mas nós perseveramos na oração. Aqui uma comunhão, né? Eles tinham comunhão. Nós vamos perseverar na oração, na palavra, no partir do pão. E aqui era uma divisão, aqui os discípulos, uns iam cuidar das viúvas, outros da mulher, e todos de rumo ao mesmo alvo, né? Para o bem de todos. Sexta colocação, precisamos perseverar na fé até o fim. Até o fim. Marcos 13, versículo 13 vai dizer: e sereis aborrecidos por todos, por amor do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Ainda em Mateus 24, 13, mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Perseverar até o fim. Certo dia eu estava vendo um vídeo a qual tinha a atleta que ela estava correndo e ela ia bem, até que chega num certo ponto ela cai e os outros participantes passam sim dela. E eu pensei, ela perdeu, né? Do modo que ela caiu, ela perdeu. Mas de repente ela encontrou uma força tão grande que ela levantou e correu e ganhou a corrida. E assim é a nossa vida, meu irmão. Nós não temos que desistir por conta das primeiras lutas que surgem em nosso caminho. O salmista diz: elevo meus olhos para os montes, para o monte, para os montes. Os montes são os problemas da vida. Aí ele fala: mas de onde vem o meu socorro? É do monte? Não. É do Senhor Jesus. É Ele que vence por nós. Ainda aqui, sétima colocação. Alguns dizem que são odiados por causa da palavra de Deus. Mas não é, porque as atitudes deles não condiz com a palavra de Deus. Ainda aqui em Mateus 10, versículo 22, e odiado de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Muitos dizem que são perseguidos por conta da palavra de Deus, e não são. São por conta das suas atitudes, dos seus maus frutos, o seu envolvimento com coisas que não condiz a Deus e atribui a Deus, atribui a palavra de Deus. Não, Deus permitiu esse evento para que você mude, você volte para o verdadeiro evangelho que é Cristo Jesus. Deus, Ele salvou, foi para a liberdade, não foi para a prisão. Então, por isso que a igreja primitiva crescia, porque eles tinham tudo em comum, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Hoje é uma diferença muitas das vezes. E muitos dizem: eu estou sendo perseguido por conta da palavra de Deus. De jeito nenhum. De jeito nenhum. É por conta das suas más atitudes. Precisa de mudança de muitas pessoas que conduzem a palavra de Deus de forma errada. Pois ela não muda. Ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante que uma espada de dois gumes. Ela é como uma parede reta, ela não muda. Precisamos prosseguir na doutrina da palavra de Deus. Vamos concluir o que aprendemos aqui. Primeiro, perseverar na doutrina de Cristo. João 9. Aleluia, louvado seja Deus. Perseverar na doutrina que é a palavra de Deus. Atos 1, versículo 4, quer dizer a mesma coisa. Para prosperar, precisamos estar em comunhão uns com os outros. Atos 2,42. E também no Salmo 133 vai dizer: tão bom e consoável é que os irmãos vivam em união.
Quando perseveramos na doutrina, salvamos uns a nós mesmos e os que nos ouvem. 1 Timóteo 4,16. Nós temos que perseverar na oração. Atos 4, versículo 6. Precisamos perseverar na fé até o fim. Marcos 13, Mateus 24, versículo 3. Alguns dizem que são odiados por causa da palavra de Deus, mas não é, porque a atitude deles não condiz com a palavra de Deus, pois a vida é uma verdadeira luxúria. Não ajunteis tesouro na terra, onde a ferrugem consome, os ladrões minam e rouba. Ajunteis tesouro no céu. Ajuntei tesouros no céu. Então, muitas más atitudes também podem atrair perseguição, né? Mas o verdadeiro cristão que é perseguido por conta da palavra de Deus, esse tem o livramento de Deus. Ainda que ele possa acontecer algo com ele aqui nessa terra, mas lá no céu, a morada dele está garantida. Então, meu irmão, Jesus te ama. Não desista, meu amigo, minha amiga, da sua caminhada. Entrega a sua vida para Jesus. Confia nele. Aí onde você está agora, só é você falar: Senhor Jesus, eu te aceito como Salvador da minha vida. Entra dentro do meu coração, da minha vida. Toma, seja o meu advogado. Seja comigo. E eu tenho certeza que o Espírito Santo está aí do seu lado e ele vai fazer morada ali no seu coração, da sua vida. Ele vai conduzir você, ele vai te proteger, te guardar. Ainda que você pense que está só, você nunca estará só. Jesus te ama pelo simples fato de seu coração estar batendo. Quem dá a vida é Deus. Se você está de pé, é porque Jesus te ama. Deus abençoe você grandemente. Aqui que nos falou foi seu irmão em Cristo, irmão Júlio, para quem não me conhece. Deus abençoe. Um abraço.